Fala, galerinha do Atar! Estamos aqui mais uma noite especial. Eu, Clebão e o Odair lá do outro lado da cidade, mas compartilhando junto a mesma tela para fazer um vídeo para vocês aqui sobre pós-rodada da Copa do Brasil e início da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Seria isso, né, Odair? O que temos isso aí, vamos falar de ontem e amanhã e depois. Isso aí. É mais ou menos isso. Dos cagaços que levamos, não só nós, mas alguns outros times para os cagaços, né? Mas acabaram passando, né? E se confirmando as classificações mesmo com os cagaços, né? A gente viu aí. Acho que quem tem que estar na Copa do Brasil continua, né? Isso é. Eu acho que nenhum outro time mereceu, assim, além dos que se classificaram, né? Porque a gente viu ali o Galo passando dificuldade contra o Brasil, o São Paulo espremendo um limão contra o Ituano, vimos quem mais? O Flamengo atropelou. O Flamengo fez com o dever de casa. O Corinthians passou um alfinete, né? Aos 48 fez o gol. O Inter quase entregou a paçoca, o Grêmio se peidou todo. Então, tivemos uma rodada bem emocionante, né? De Copa do Brasil, né? O Grêmio... Bom, o Grêmio nós vamos falar depois, mas o Grêmio é ridículo, cara. Cara, já que tu começou do Grêmio, assim, vamos fazer, já vamos unir todas as coisas aqui. Porque eu assisti o Grêmio o segundo tempo contra o Cruzeiro e o segundo tempo contra o time reserva do ABC. Sim. E mais uma vez eu vou te dizer, é assustador. Não, e contra o Santos já também era para ter levado também, se não fosse esse goleiro que não tá mais jogando aí, que barraram ele, o Grêmio teria perdido o jogo contra o Santos aqui em Caxias. Tá, daí já começamos por aí, já que tu falou outra coisa. E essa folia do Adriel aí, essa polêmica aí, será que está fazendo alguma diferença no vestiário do Grêmio? Por mais que Renato seja o Renato, seja o grande líder, seja o grande técnico, seja o grande gestor de pessoas, tu acha que isso está influenciando no Grêmio? Tua resposta, quero saber. É assim, ó. Primeiro que quem está sendo punido com isso é o time do Grêmio também, né? Porque o Adriel é o melhor goleiro que a gente tem. Se está influenciando no vestiário, talvez sim, sabe por quê? Porque o jogador é muito unido, né? O jogador não vai ser assim com um vice-presidente de futebol, vai ser assim com o parça dele, com o cara que dorme lá no mesmo quarto, com o cara que joga lá canastra com ele na concentração. Tá do mesmo lado que ele. Tá do mesmo lado que ele. Exatamente. É o cara que tá no barco. Daqui a pouco ele vai começar a olhar assim, mas daqui a pouco agora a gente não vai poder nem peidar aqui, que vai ter multa. Então, não sei. Pois é. Eu acho que assim, ó, se o Adriel fez o que disseram que fez, que foi o seguinte, não deu, chegava atrasado, ficava no celular, é a mesma coisa que eu tô na live aqui, ficar assim, ó, Kleber, vai falando, aí eu fico aqui, sabe, é ruim mesmo, mas assim, se ele fazer isso, cara, multa, dá mexe no bolso, né, mexer no bolso é a coisa mais certa, assim, a se fazer, multa até barra o cara, um jogo, dois. Só que o problema é que as coisas passaram num ponto, assim, que parece que agora é meio pessoal, né? Agora chegou num ponto que parece que ninguém consegue mais voltar atrás, porque parece que fica feio, né? Eu não posso voltar atrás do que eu falei, o Adriel também não quer voltar atrás, e esse empresário lá, o Pablo Bueno, não se dá bem com ninguém, mas ao mesmo tempo ele tem 9 jogadores no Grêmio, entre titulares, entre profissionais, jogadores da base, então ele tem pelo menos uns... Eu vou chutar por baixo, se ele tiver jogadores bons na base, ele tem pelo menos 200 milhões de reais no Grêmio, entre jogadores aí para negociar, sabe? Então não dá para simplesmente pegar e ficar de birra. Eu acho que a solução seria esses caras pegar e tentar botar um ponto final e ter uma relação mais profissional, tá? Coisa que talvez eles não consigam ter.
Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, isso pode prejudicar ali na frente em relação a jogadores. Olha só, você viu as imagens, né, do Adriel, né, no Uhum. campo. Eu tenho duas informações. Assistindo até um vídeo aqui do canal. Você falou que viu. Tem a informação que ele jogou a camisa no chão, né? Isso, a cena quem descreveu essa foi o JB Filho, que é um canal aqui que a Segue. gente admira, segue. Quem sabe um dia tenhamos a oportunidade de dar o prazer para ele de participar com a gente num debate aqui. Quem sabe, né? Quem sabe ele consiga. E o que acontece então? Ele relatou isso, que ele estava naquele trabalho pós-jogo, e aí eu acho que talvez uma criança, enfim, um torcedor, um fã, pediu: me dá uma camiseta. Ele estava indo lá levar, e um grupo de torcedores, vendo que ele estava indo lá, se reuniu e começou a vaiar o cara e ofender, provavelmente, ele também, dizer para ele ir plantar tomate cru, aquela coisa toda. Aí o cara pegou e jogou a camiseta. Não é uma camisa do jogo, tá? É um uniforme desses de treino, um desses coletes, assim. Tá, Pegou e mas assim, ó, jogou no chão e até pelo que sei, não sei se participou da atividade toda e entrou pro vestiário. E aí aquela cena que a gente vê ele dando um tapão na porta. tá, tudo bem, ok. Mas eu vi um cara da Atlântida, hoje no programa da Atlântida, das 11 ao meio-dia, falando que Bola nas costas. bola nas costas. Foi a única coisa que eu escutei. Ele defendendo o Adriel, que naquele momento ele viu ele entregar a camisa para a criança e saiu com uma toalha. Aquela que ele derruba é a toalha que ele estava se secando. Tu acredita nessa versão ou não? Sim, eu não vi, então eu estava com a versão do JB. Tá? Então, se tem essa outra versão, alguém que estava no estádio falou isso. Bom, O mas fato, enfim. o fato é que, deixando bem claro, o JB não falou que ele jogou a camiseta no chão, tipo fez aquele lateral do Inter lá, sabe? Jogou no chão, Fabrício lá. Não foi nesse sentido. Ele que meio desistiu assim, não foi um desagravo contra o clube, mas pela situação que estava se criando, ele pegou e saiu. E ele não desrespeitou o torcedor, nada, mas ele não está conseguindo lidar com isso, né? É que eu vi vídeos da torcida da geral do outro lado do estádio que estavam filmando. E de lá mesmo, não parece que se é a camisa ou se é a toalha falada pelo comentarista da Atlântida. Então, assim, só quem tá lá mais perto que sabe, na verdade. Porque não parece que ele só meio que secou as mãos assim e derrubou a toalha. Também não sei se. Mas, enfim, eu não sei qual das duas versões é verdadeira. Mas ele entrou no vestiário bravo, deu tudo aquilo lá. Adiantando outra coisa daí. Final de semana a gente entrou em contato com os nossos contatos, lembra, né? Sim, sim. Falamos com um amigo nosso que trabalhou muito tempo dentro do Grêmio lá e tem as informações. Ele já tinha, por áudio, ele nos avisou, né? Adriel não joga mais com a camisa do Grêmio. Muito difícil ele jogar com a camisa do Grêmio. E eu até, eu acredito muito nesse meu amigo, tu ouviu o áudio junto comigo? Sim. Na hora eu achei muito, muito forte o que ele falou. Mas pelo que aconteceu ontem à noite, pelos andares da carruagem do dia de hoje, eu acho que o Adriel, para jogar de novo no Grêmio, vai ser difícil mesmo. E que nem a gente falou no começo do nosso vídeo aqui, o maior punido, claro, além do Adriel, que está daqui a pouco jogando uma carreira fora, o próprio Grêmio, que é o melhor goleiro, e não só por isso, por um cheque gordo, né? Porque ele tem mercado. E tem uma outra. E tem duas coisas que eu quero acrescentar que eu fiquei sabendo hoje, por isso eu não falei no meu vídeo de hoje de manhã. Duas coisas bem importantes, tá? Uma delas foi dita pelo um repórter da Bandeirantes, o Ávila. Eu não lembro o nome dele. Acho que é Rodrigo Ávila, ou. Enfim, é Ávila. Ele disse que o pai do Adriel foi agredido verbalmente ontem, antes do jogo, por torcedores do Grêmio. Os caras meio que fecharam um bolinho em cima dele, não teve agressão física, mas intimidaram muito fortemente o pai do Adriel, que foi reconhecido antes do jogo. O pai do Adriel estava indo lá para a arena para assistir o jogo,
E foi, vamos dizer assim, que é uma agressão, né, cara? Se chegam sete, oito malandros chegam perto de ti e começam a te xingar, é uma agressão, né? Sim, Não precisa bater para ser uma agressão. sim, E outra sim. coisa, um relato de dois caras da Gaúcha hoje, que eu ouvi, no sala de redação, dizendo assim, um deles é o Alex Bagé, e outro era o Diogo Olivier, dizendo assim, que aconteceu ontem na Arena uma coisa que nunca acontece. E isso só eles podem dizer porque eles assistem todos os jogos na Arena. Sim. O que eles disseram? Que terminou o jogo, a torcida foi embora, menos a torcida organizada do Grêmio. Ele não falou se foi a geral, se foi a Sim. garra, se foi a rasta, ele não falou qual das torcidas ficou. Aí ele falou assim: termina o jogo, toda a torcida vai embora, inclusive organizada. Até pelo horário do jogo, que era tarde, terminou quase meia-noite o jogo, mas a torcida organizada ficou. E ficou vaiando o Adriel. Aí, o que ele deu a entender? E ele falou com meias palavras, e eu vou tentar dizer o que ele tentou dizer, mas talvez não tenha dito. A torcida ficou para vaiar o Adriel, e isso foi encomendado. Tá? Isso foi meio que orquestrado. Bah, Sabe aquele negócio assim de sabotagem, né? Então, sim. talvez eu não tenha a informação, é o que eu deduzo, tá? Então, me parece que está se plantando propositalmente, se criando propositalmente um clima para que o Adriel não tenha mais condição de jogar no Grêmio. Porque a torcida compra, né? O que um Renato diz, a torcida, quando o cara é ídolo, o cara vai para a imprensa e diz assim: ah, eu não gosto desse cara, sabe? O que Ferrou. acontece? A torcida vai lá e vai na rede social do cara, começa a vaiar o cara. Se encontrar o pai do cara na rua, vai xingar, sabe? Então, para mim, isso também contribui para concordar com a informação dessa nossa fonte aí que a gente tem aí, que falou para nós, que mandou um áudio, dois áudios, né? Que a gente ouviu, dois áudios assim, falando coisas bem fortes, né? E isso comprova que talvez o Adriel não jogue mais pelo Grêmio. Mas assim, o Adriel tem contrato até o final do outro ano, né? Não é assim, não joga mais e pronto, né? E outra coisa, será que é profissional isso, cara, da parte do Grêmio? Pegar e queimar por não saber administrar? Porque, pô, cara, será que o problema é tão grave assim que tenha que realmente se desfazer do melhor goleiro que pintou aí nos últimos anos? Por causa de um tipo de atrito que, cara, o Renato mesmo era um jogador que dava problema, sabe? Se fosse assim, o Romário não tinha jogado futebol. Se fosse assim, sabe, centenas de exemplos, né? Pois No é, Inter deve ter exemplos assim também. sim. Então essas coisas têm que se administrar, né, cara? Não pode assim, porque qualquer ato, só para concluir, Kleber, qualquer ato de indisciplina, daí daqui a pouco a gente vai ter que ter um time só de evangélico, né, cara? Sim, é algo que, na verdade, vem atrapalhando o clube em si, né, a administração do clube, os administradores, e daqui a pouco isso está refletindo dentro do campo, porque esse mesmo amigo meu, antes de ele trabalhar dentro do clube, ele falou, ele pensava que isso não refletia dentro do campo, e depois que ele começou a trabalhar na direção, junto com a ex-diretoria do Grêmio ali, que Sim, ficou anos, né? sim. Uh, aliás, ele deixou de ser gremista no mínimo 30%. Ele falou. Sim, sim. Pela... Eu não vou falar aqui, mas ele contou uma coisa que, sabe, acho que tu lembra, né? Eu não vou citar nomes, tá? Mas eu vou falar uma coisa aqui que é bem grave, mas não vou citar nomes, pode ficar tranquilo. Sim, sim. O Grêmio, quando estava para cair, em 2021, né? Um grande ídolo gremista, mas não é assim um grande ídolo assim que Quem passou por sabe aqui. um dos maiores ídolos. É um dos É, maiores. eu não, assim, quem ouvir isso já vai mais ou menos, não vai ter muitas opções. Vai saber. Um grande ídolo gremista
por estar num movimento político contrário ao que estava, comemorou quando o Grêmio perdeu uma partida. Ou o Grêmio levou um gol e decretou. 5-3. Exatamente. Então, um grande ídolo. Um grande ídolo, que todo mundo considera ídolo aí, que todo mundo diz, não, esse é gremista mesmo. Ele comemorou, assim, de braço cerrado, porque o Grêmio perdeu uma partida. E isso estava decretando o rebaixamento. Ou seja, o futebol, galera, ele é nojento. Ele é sujo. Então não sejam fantoches de ninguém. E daí, isso, enfim, vamos dar uma de Renato aqui, para nós finalizar, para não falar mais nesse assunto. Então, tu acha que isso está prejudicando o time dentro de campo? Também acho. Porque desde prejudica. Contra o ABC lá, eu já tinha visto um mau futebol do Grêmio. Porém, eu vi uma certa organização e mesmo assim o Grêmio conseguiu vencer lá, de 2-0. Mas contra o Cruzeiro, muito mal, o time desestabilizado e desorganizado. Santos também, contra o Santos antes também. Isso. E agora, ontem, não foi contra o ABC titular, foi contra o time reserva do ABC, cara. Os 6 jogadores não vieram. Hã? 6 jogadores não vieram. Sim, vocês sabem o que é isso. E aos 40 minutos o ABC deu uma bola na trave, porque os caras são ruins mesmo. Porque tem que fazer aquele gol, né? Tem que fazer. Tem que fazer aquele gol. Então, assim, ó, cara, o Grêmio correu o risco de levar o jogo para os pênaltis na arena numa decisão praticamente que estava decidida já, quando o Grêmio entrou no avião lá em Natal, para vir embora. O Grêmio quase se complicou. Nisso, eu acho, creio, porque, na verdade, o que está acontecendo do Grêmio, para encerrar, o pessoal não acaba treinando legal, acaba se concentrando totalmente no jogo, né? E acaba refletindo isso aí. Eu acho que isso aí, sim. Por mais de todos os problemas que o Grêmio vem tendo também, de lesões, de não conseguir escalar o time inteiro, o Renato não tem à disposição todos os jogadores. Então isso está dificultando muito a vida do Grêmio, que tem um jogo difícil. E como eu falei no final de semana passado, o Grêmio joga contra o Cuiabá agora, né? Sim, Cuiabá, fora. É um adversário que a gente falou que é um clube que a gente botou como um dos rebaixados, e o Grêmio não pode perder ponto para esse time lá. Até porque o Cuiabá perdeu uma e empatou outra. O Cuiabá precisa ganhar, né? E se o Cuiabá ganhar do Grêmio, ele próprio passa do Grêmio e o Grêmio começa a ficar para trás. É um medo bastante, cara, é bem complicado a situação do Grêmio. Mas enfim, essa foi a nosso relato do Grêmio.